Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir falando do setor de serviços, que cai 0,6% em setembro, após 5 altas seguidas. A queda foi puxada pelo recuo nos serviços de transportes em meio à alta dos preços. Diferentemente da indústria do varejo, o setor fechou o terceiro trimestre no azul, com um avanço de 3%. No ano, a alta acumulada é de 11,4%. O volume de serviços prestados no Brasil caiu 0,6% em comparação com agosto, interrompendo a sequência de 5 meses de crescimento. Na comparação com setembro do ano passado, entretanto, houve um avanço de 11,4%, a sétima taxa positiva consecutiva. Com o resultado de setembro, o setor ainda ficou 3,7% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro do ano passado, mas ainda está 8% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. Aqui a gente tem a variação mês a mês do setor de serviços. O resultado frustrou as expectativas. A mediana de 25 projeções captadas pelo Valor Data projetava um avanço de 0,5%. O intervalo de projeções é de uma queda de 0,4% até uma alta de 0,8%. Aqui a gente tem a variação trimestral de serviços no Brasil. 4 das 5 atividades pesquisadas tiveram queda na passagem de agosto para setembro, com destaque para os transportes, com uma queda de 1,9%, que registraram um resultado negativo mais intenso desde abril de 2020. Olhando pelas grandes atividades, a gente vê que os serviços prestados à família subiram 1,3%. Esses se dividem em serviços de alojamento e alimentação, que cresceram 1,7%, e outros serviços familiares que não tiveram mudança. Os de informação e comunicação caíram 0,9%. Esses se dividem em serviços de tecnologia da informação e comunicação, caindo 1,2%, telecomunicações caindo 1,4%, tecnologia da informação caindo 0,5% e serviços audiovisuais subindo 0,8%. Serviços profissionais administrativos e complementares caíram 1,1%. Esses se dividem em técnico-profissionais, que subiram 1,7%, e serviços administrativos complementares, que caíram 1,6%. Transporte e serviços auxiliares aos transportes e correio caíram 1,9%. Esse grupo se divide em transporte terrestre, que caiu 1%, aquaviário, que caiu 1,7%, aéreo, que caiu 9%, e armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio, que subiram 0,6%. Outros serviços caíram 4,7%. Aqui a gente vê como está cada grupo em relação ao patamar pré-pandêmico. O índice, em geral, acima dos patamares pré-pandêmicos. Os que ainda estão devendo são os subgrupos de telecomunicação, mais uma vez os administrativos complementares, que é o que está pesando esse aqui para baixo, outros serviços prestados à família bem atrás, serviços de alojamento e alimentação e transporte aéreo, todos bem atrás dos patamares pré-pandêmicos. Agora vamos dar uma olhada no relatório JOLTS sobre o emprego na economia americana. Em agosto, o ritmo de abertura de novos empregos caiu em 21 dos estados estudados e cresceu em apenas um estado. Os maiores decréscimos foram em Nevada, uma queda de 2,5%, West Virginia, uma queda de 2,1% e Havaí, com uma queda de 1,7%. Só teve crescimento em Arkansas, um crescimento de 0,6%, e o ritmo nacional teve uma queda de 0,4%. Contratações também diminuíram em 18 dos estados. As maiores quedas foram em Illinois, uma queda de 2 pontos percentuais, Nevada 2 pontos percentuais, West Virginia 1,8 pontos, e na média nacional foi uma queda de 0,3 ponto percentual. O ritmo de pedidos de demissão aumentou em 14 estados, em especial em Kentucky, subindo 1,4 pontos percentuais, Idaho subindo 1,1 e Dakota do Sul subindo 0,9. O índice nacional subiu 0,2 ponto percentual. Então, menos contratações, menos vagas sendo criadas e mais pedidos de demissão. E isso conversa com a próxima notícia, que é do sentimento do consumidor, que bate uma baixa de 10 anos, conforme os trabalhadores abandonam seus postos em volumes recordes. O índice chegou a 66,8 pontos em novembro, representando o nível mais baixo nos últimos 10 anos. As preocupações com a inflação está pesando nos consumidores. 1 a cada 4 reportam padrões de vida diminuídos. A estimativa do Dow Jones era que o índice viesse em 72,5. Os consumidores parecem ainda estar esperando que a inflação suba ainda mais, com as previsões para 12 meses chegando até 4,9%. No cenário corporativo, a Johnson & Johnson vai separar a unidade de cuidados pessoais da divisão farmacêutica, seguindo os passos da General Electric, que anunciou se dividir em 3 empresas distintas, separando sua unidade médica das divisões de aviação e de energia. Agora a Johnson & Johnson anuncia seu plano de cisão. Ela vai dividir seus negócios de cuidados pessoais das operações farmacêuticas e produtos médicos,
médicos, criando duas empresas de capital aberto diferentes. Na prática, a separação da unidade responsável pela produção de itens como Band-Aid, Neutrogena, Listerine, os shampoos, etc., será dividida da parte responsável por produzir medicamentos e dispositivos médicos. Também inclui a vacina da Janssen. Agora vamos falar do resultado da IRB, que teve uma queda de 27,8% no prejuízo no terceiro trimestre. Ela registrou um prejuízo de 155,7 milhões de reais. No ano anterior, ela tinha tido um prejuízo de 215,6 milhões. A empresa informou ainda que na visão recorrente, ela teve um lucro líquido de 44,5 milhões. O resultado líquido contábil foi negativamente impactado pelos negócios descontinuados, com efeito total negativo de 329,5 milhões. Esse impacto foi parcialmente compensado por outros efeitos não recorrentes, porém positivos, de 129,3 milhões, principalmente devido ao ganho da ação judicial referente ao PIS/PASEP. O sinistro retido total foi de 1,9 bilhões, uma elevação de 33,9% ante o mesmo período de 2020. De julho a setembro, o volume de prêmios emitidos pela IRB Brasil apresentou uma redução de 12,4% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Ela também teve uma geração de caixa operacional positiva pelo quinto trimestre consecutivo. A geração de 604 milhões é 332% superior aos 140 milhões gerados no terceiro trimestre de 2020. Agora vamos falar de Magazine Luiza, que tem um lucro ajustado de 22,6 milhões de reais no terceiro trimestre, uma queda de 89%. Vendas do marketplace da companhia cresceram 67% em relação ao mesmo período do ano passado, para 3,5 bilhões. Considerando os ganhos líquidos não recorrentes, o lucro líquido foi de 143,5 milhões, ainda assim 30,3% menor frente ao terceiro trimestre de 2020. O EBITDA atingiu 351 milhões no período, uma queda de 37,5%. Mesmo assim, as vendas totais, incluindo lojas físicas e e-commerce com estoque próprio e marketplace, cresceram 12% para 13,8 bilhões de reais, reflexo do aumento de 22% do e-commerce total, porém uma queda de 8% nas lojas físicas. A diminuição da margem bruta e o aumento das despesas em relação à receita líquida influenciaram a margem EBITDA, que ajustada passou de 6,8% para 4,1%, uma baixa de 2,7 pontos percentuais. A margem bruta ajustada veio em 24,7%, uma redução de 1,5 ponto percentual, quando comparada com o mesmo período de 2020. O resultado da Magalu veio feio e o mercado está respondendo a isso. Ela está caindo muito hoje, muito. Enquanto isso, uma outra varejista, a Lojas Americanas, teve um lucro de 240 milhões de reais. Ela reverteu o prejuízo de 43,8 milhões no mesmo período do ano passado. De acordo com as demonstrações consolidadas, a receita de vendas mais do que dobrou no terceiro trimestre, chegando em 6,28 bilhões de reais. A receita líquida avançou 21,5% para os mesmos 6,28. A Americanas reportou um resultado melhor do que as projeções, de acordo com o Citi. O banco utilizou um EBITDA do terceiro trimestre de 743 milhões de reais, 13% acima das projeções. O GMV cresceu 30% ano a ano, conta 33% da Via, 22% do Magalu e 28% do Mercado Livre no Brasil, implicando ganhos de participação de mercado. As vendas brutas offline cresceram 6,5% nas vendas anuais, com o indicador de vendas de mesmas lojas aumentando 6%, contra uma queda de 14% da Via e de 0,5% da Magalu. As vendas líquidas da Americanas cresceram 21% no comparativo anual, porém a margem bruta diminuiu 1,37 pontos percentuais no comparativo anual, chegando a 31,4%. Então parece que dessa temporada de balanços, dentre as varejistas, a Americanas é a que veio melhor. Agora vamos olhar para a Sanepar, que teve sua margem EBITDA em 44,8%, em comparação com 33,6% no terceiro trimestre do ano passado. A receita líquida veio em 1,3 bilhão, crescimento de 13,3%. O resultado operacional cresceu ainda mais, cresceu 63,4%. O EBITDA veio em 592 milhões, um crescimento de 51%. O lucro líquido cresceu 62,4%. O ROI anualizado veio em 15,7%, uma queda de 1,3 ponto percentual. A margem líquida veio em 20,2%, um crescimento de 6,1 ponto percentual. A margem EBITDA veio em 44,8%, um crescimento de 11,2 ponto percentual. E a dívida líquida pelo EBITDA se manteve em 1,3 vezes. A única coisa a ficar de olho é que o nível dos reservatórios ainda está relativamente baixo. Agora vamos falar dos resultados da Ambipar, cuja receita bruta veio em 708 milhões de reais, um crescimento de 254% em relação ao ano passado e de 73% em relação ao último trimestre. A receita líquida cresceu 250% em relação ao ano passado e 73% em relação ao último trimestre. O EBITDA alcançou 161 milhões de reais, um crescimento de 244% em relação ao ano passado e de 66% em relação ao último trimestre. A margem EBITDA veio em 26,2%, uma queda
queda de 0,5 ponto percentual em relação ao último ano ou de 1 ponto percentual em relação ao último trimestre. O lucro líquido veio em 43 milhões. O do último trimestre tinha sido 40,6. Aqui a gente vê que a receita consolidada de todas as áreas de produtos e serviços da Ambipar tiveram crescimento, tanto em relação com o ano passado, quanto em relação com o último trimestre. A dívida líquida pela EBITDA veio em 2,4 vezes. O ativo circulante é consideravelmente maior que o passivo circulante, um balanço leve aí da Ambipar, em geral, um resultado muito forte da Ambipar. Passando agora para o cenário de criptomoedas, uma notícia muito rápida é que a SEC, a CVM americana, rejeitou o ETF da VanEck, que seria com Bitcoin físico. O pessoal chama de Bitcoin físico, mas seria só a custódia do Bitcoin em si, né? Em vez de ser lastreado em contratos futuros ou derivativos do Bitcoin, seria lastreado no próprio Bitcoin. Teria que ter um serviço de custódia envolvido aí, mas a CVM americana, a SEC, rejeitou esse pedido. E vamos agora aos destaques do Ibovespa. Em primeiro lugar, tanto Americanas SA subindo 5,66%, quanto Lojas Americanas. As duas são praticamente a mesma coisa, né? E faz sentido. Com o resultado ruim da Via e da Magalu, quem tá querendo ter exposição ao varejo fica um pouco mais atraído a ela mesmo. Depois a gente tem BR Mall subindo 3,99%, o Carrefour Atacadão subindo 3,03% e a Petrobras subindo 2,68%. Dentre as quedas nós temos a Magalu caindo 17,73%, a Natura, que anunciou que está planejando abrir capital lá na Nice, caindo 16,62%, a Melius caindo 9,84%, CVC caindo 9,13%, Localweb caindo 8,85% e a IRB caindo 5,99%. O nosso Ibovespinha fechou caindo 1,17%, parece que foi rejeitado aqui na média móvel de 20 dias mesmo e fechou também abaixo dessa Fibonacci aqui que a gente tinha tentado ultrapassar no último pregão. Tinha conseguido, na verdade, né? O nosso índice de dividendos caiu apenas 0,61%, se mantendo acima da sua média móvel de 20 dias. O índice ESG caiu 1,55%, mas também se encontra acima da sua média móvel de 20 dias. Mesma coisa para o índice de Small Caps, que caiu 2,02% hoje. O nosso IFIX parece que só sabe sangrar, caindo 0,16% no dia de hoje. O S&P 500 teve um dia positivo hoje, subindo 0,72%. A Nasdaq ainda mais, subindo 1,04%. O dólar em reais subiu novamente, 1,29% dessa vez aos R$ 5,45. Na madrugada tivemos mais um dia positivo para o índice de Hong Kong, subindo 0,32%. Japão, em um caso similar, subindo 1,13%. Durante o dia, parece que o índice alemão fez mais uma máxima histórica, subindo 0,07% no seu fechamento. O ouro em reais teve um dia muito forte, subindo 1,6%, e a prata em reais subiu 0,95%. Nas criptomoedas tivemos mais um dia de queda do Bitcoin, mas agora recuperando mais uma vez e está caindo até então apenas 0,97%. Parece que ele veio aqui testar essa linha de tendência, chegou a ficar aqui um pouco abaixo da média móvel, mas parece que encontramos suporte e o preço subiu novamente, mas ainda temos que ver como ele vai continuar se comportando daqui para frente. Das moedas que eu acompanho, a única que está tendo um desempenho positivo hoje é a Engie, subindo 2,43%. Então é isso, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até terça-feira.